Shalom, meus queridos, trazendo uma palavra para os nossos corações, uma palavra que vai te auxiliar, direcionar o que você deve fazer nos dias difíceis. O título da nossa mensagem: Segredo para superar os dias atuais. Vou te contar um segredo que vai te ajudar a superar o cotidiano difícil. Amém? Antes de te passar a mensagem, eu peço que você curta o nosso canal, se inscreva, clica no sininho para ficar recebendo as notificações quando entrar uma mensagem nova. E compartilha o vídeo para que essa mensagem alcance vidas. E Deus vai falar com você através dessa mensagem. Nossa mensagem está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. A palavra diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Versículo 2: Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Louvado seja Deus. Muitas pessoas estão vendo, observando o que está acontecendo aí, na política, nessa guerra biológica, pseudo-guerra biológica, e tantas profecias e profetadas sendo falada nesse momento, principalmente em canais, neste canal no YouTube. Não estou dizendo que Deus não fala, Deus fala sim, e Deus fala com antecedência coisas que vai acontecer, por meio das pessoas que o Senhor escolhe. Mas existe pessoas que se aproveitam dessa situação e criam jogo com palavras para amedrontar as pessoas, para trazer essas pessoas. Muitas pessoas entram no desespero, na depressão, por conta de profecias profetadas. Então, como você superar os dias atuais de tudo que está acontecendo aí no dia a dia? Tem algumas profecias falando que após o carnaval, hoje é 4 de março de 2025, falando que das doenças que está chegando aí, que vai aumentar agora após o carnaval. Muitos que estão lá no carnaval, parece que não estão acreditando nisso. Mas, na verdade, essas pessoas acreditam, só que elas escolheram estar lá. Quando começar
essas situações acontecendo, a mídia falando, propagando, aí sim, muitas dessas pessoas que estão lá pulando no carnaval vão ficar aterrorizadas. Elas vão ser manipuladas psicologicamente. Por quê? Fica a pergunta, por quê? Sabe por quê? Que elas são as pessoas mais fáceis de cair em pânico nessas situações, justamente porque elas estão longe de Deus. Porque elas estão vivendo na carne, se importando com os prazeres carnal. Porque aquele que está unido a Deus, na palavra de Deus, ele não vai se aterrorizar com nada do que falarem. Porque quando Deus manda um profeta anunciar algo ruim que vai acontecer, Deus não está mandando o recado para os filhos dele, para aqueles que andam na proteção dele. Ele está mandando o recado para aqueles que andam errante pelo mundo, longe de Deus, que andam nos prazeres da carne, que anda com o espírito fraco e que anda com a carne no pecado, muitas vezes nem lembram de Deus. Andam na lama dia após dia. É para estas pessoas que Deus levanta profetas para despertá-las. E muitas vezes o profeta de Deus está falando e a pessoa não está acreditando, não está dando ouvido. Mas ela vai dar ouvido a uma profetada que vem daquele que não tem vida com Deus, daquele que não tem aliança com Deus, que muitas vezes se aproveita da situação para anunciar desgraça para a vida das outras pessoas. Tenha discernimento. Busque discernimento de Deus para você entender de onde vem a profecia. Se vem do Senhor, ela vai se realizar. Nesse versículo, o Senhor nos ensina a guardar o nosso coração. Guarda o teu coração. Este é o segredo para superar os dias atuais, para superar os dias maus. Guarda o teu coração. Vigia com as tuas palavras. Vigia com as tuas atitudes. Que semente que você está plantando no dia a dia, seu aqui na terra. Guarda o teu coração. Guarda aquilo que o Senhor ensinou. Porque a palavra de Deus diz no versículo 2 que quando você guarda o que Deus nos ensina, os mandamentos dele, isso faz ele aumentar os nossos dias aqui na terra. Ele acrescenta em anos de vida e paz na vida daqueles que guardam os mandamentos dele, que guarda o coração, que guarda o falar, a boca. Meus queridos, guarda uma coisa da tua mente. Você não é responsável por nada que uma pessoa venha falar
contra você ou sobre algo que você fez. Você é responsável somente por aquilo que você fala e faz. Se uma pessoa julga uma ação tua, você não é responsável por essa atitude dessa pessoa. Se você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, essa pessoa que te julga, ou que te critica, ou que fala mal de ti, é com Deus que ela vai prestar conta. Então, faz a tua parte. Guarda o teu coração, guarda os mandamentos do Senhor. E segundo o Evangelho, os mandamentos do Senhor para os dias atuais é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. No livro de Mateus, capítulo 15, 19, diz: porque do coração procede os maus pensamentos. Mas o que sai da boca procede do coração. Versículo 18. O que sai da boca procede do coração. No livro de Provérbio, capítulo 4, versículo 23, diz: sobretudo guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Tem alguma tradução que diz as saídas da vida? Meu querido, falando espiritualmente, o que nós temos mais importante é o nosso coração. Coração de forma espiritual. Por isso que o nosso coração, como ser humano, é importante. Porque o nosso coração, de forma espiritual, é importante. Porque dele sai as saídas da vida. No Mateus 15, 19 diz, né? Do coração procede os maus pensamentos. Do coração vai sair boas coisas e coisas ruins. Por isso é importante a gente discernir aquilo que a gente deve pensar. O que a gente deve falar. Então, para a gente sobreviver e superar os dias atuais, é guardar o nosso coração em Deus. Quando eu estou triste ou quando eu estou passando momentos muito difíceis na minha vida, eu fico sempre em oração pedindo ao Senhor para guardar o meu coração. Quando, por exemplo, eu passar uma situação, um desgaste emocional, ou uma situação de uma raiva, de alguma situação, algo grave, eu fico em oração: Senhor, guarda o meu coração, Senhor, porque o Senhor diz na sua palavra que do nosso coração sai as saídas da vida, a fonte de vida. Guarda o meu coração. Não deixa, Senhor, a mágoa, não deixa o ressentimento, a falta de perdão me dominar. Eu fico sempre orando ao Senhor em cima disso, e através dessa oração, através desse clamar a Deus para guardar o meu coração, Deus protege o meu coração das situações mal que pode vir através daquela situação. Caso eu não guarde o meu coração, caso eu venha agir na carne. Porque quando a gente passa por situações de pressão, a gente quer agir na carne, a gente quer agir, a gente não quer esperar pela ação de Deus, a gente quer ir lá e fazer como a gente acha que deve fazer.
Entende? Por isso é importante a gente guardar o nosso coração. Não simplesmente fazer o que o nosso instinto animal, que dentro de nós, mesmo como ser humano, existe um instinto animal, é a gente dominar ele. Então a gente tem que ir para a oração. Senhor, guarda o meu coração. Porque o nosso coração, a gente tem que aprender a blindar ele contra aquela fonte mal que possa estar naquele momento querendo jorrar através da nossa boca, ou no nosso próximo, ou em cima das nossas próprias vidas. Porque às vezes a gente é o nosso próprio inimigo. Às vezes a gente somos o nosso próprio carrasco. Muitas vezes eu fui carrasca de mim mesma, de mim cobrar demais, de me questionar demais. E eu me lembro questionar minhas ações, de querer já ser perfeita 100% aqui agora, nesta terra. E não é assim não, gente. Não é assim que funciona. Embora que o cristianismo diz isso, mas não é assim. A gente vai aprendendo, evoluindo, crescendo espiritualmente dia após dia. Não é da noite para o dia, não. Portanto, não adianta se cobrar para querer já ser perfeita hoje. Então, eu tinha essa mania de me cobrar demais. E um dia, Deus usou uma pessoa que nem me conhecia. Ela orou por mim uma vez na vida. Veio uma pastora, amiga minha, com uma outra pastora no meu local de trabalho. E ela orou. E quando ela orou, ela terminou de orar, ela disse para mim um recado de Deus para mim. Que eu parasse de me cobrar, de exigir demais de mim, de me questionar minhas atitudes, minhas ações. Que era eu que me cobrava demais, não era Deus que estava cobrando de mim. Era eu que me cobrava. E Deus falou comigo naquele dia. Porque ela não sabia que eu pensava aquilo, que eu falava aquilo, só Deus sabia. Então eu aprendi a amadurecer essa questão na minha vida. Nós não precisamos mostrar nada para ninguém, ninguém. Mas quando você anda com Deus, em aliança com Deus, com a vida na presença do Senhor, Ele te respalda onde você for, entende? O importante é você andar em aliança com Deus e guardar o seu coração. E já ficar atento, preparado com o que pode acontecer daqui para frente, gente. O mundo não é mais como no passado. Entende? Então vamos olhar para Deus e nos aliançar com Ele, estar debaixo da proteção dEle. E quando vem essas notícias maus, gente, não se deixar se abater, não deixar o medo entrar, porque se o medo entrar no teu coração, você vai vibrar somente o medo. E essa vibração vai atrair mais coisas ruins para a sua vida. E vai também fazer com que pessoas ao seu arredor venham começar a vibrar no mesmo medo que você vai estar passando ao seu redor. Por isso é importante você se firmar em Deus, se firmar na palavra de Deus, ter aliança com Deus, para que quando chegar o dia mau, você esteja guardado em Deus, firmado na palavra de Deus e confiante que Ele te guarda, te protege, como diz no Salmo 91. Lembra, no Salmo 91 diz que aquele que está escondido no Senhor
Deus promete que nenhum mal chegue na tua casa, que nenhuma praga toque na tua casa. Ele promete que vai enviar os anjos dele para te guardar, para te proteger. Gente, não é apenas palavras. Não é apenas palavras. É verdade. É a palavra de Deus. Aprenda a morar no Salmo 91. Ele dará ordem aos anjos dele ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Mas isso é para aqueles que andam com Deus. Eu não estou falando daquele religioso que vive dentro da igreja, que acha que anda com Deus porque vive dentro da igreja, mas fora da igreja a vida é em pecado. Quando está em casa, a vida não anda na presença do Senhor. Não é este que eu estou falando, que anda com Deus. Você vai entender o que é você andar com Deus. Você não precisa ser perfeita. Amém? No versículo 7 diz: 1.000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Você precisa crer, você precisa ter fé. Amém? Para crer na palavra de Deus. Com esse momento que existe muitas profecias das enfermidades que está entrando aí, se é de Deus ou não, eu não sei. Mas você precisa se proteger em Deus e não deixar o medo te dominar. Procurar estar com a mente em paz, pedir direção a Deus do que fazer e fazer a sua parte. Nós temos que fazer também a nossa parte. Não ficar aterrorizado, mas fazer aquilo que cabe a nós fazer. Se você tem que se distanciar do meio da multidão para evitar pegar uma doença que possa ser contagiada através de grupos no meio de uma multidão, pois então se afasta. Mas não ficar com medo e se isolar. Isso não vai mudar, porque você pode fazer a sua parte, ficar com medo, se isolar. Eu conheço uma história, vizinho à minha casa, que o senhor ficou isolado na época da pandemia. Ele ficou isolado dentro do quarto dele. Aí o que aconteceu? Ele se vacinou e saiu, e começou a sair. Ele simplesmente morreu. Ele se contaminou, foi para o hospital e lá morreu. Quer dizer, ele pôde guardar a vida dele? Ele ficou muito tempo dentro do quarto, com medo, porque o filho dele tinha medo. E ele não morreu durante aquele tempo que estava assim, o tempo crucial da pandemia. Ele veio morrer por causa de quê, gente? Daquela picadinha. Então, o medo não é o medo que vai definir, tá entendendo? Que você vai viver. O medo só vai atrair mais coisas ruins para a sua vida. É isso que eu quero dizer. Não foque no medo. Foque em Deus. Esteja seguro somente em Deus. Ore. Se você precisar orar mais no seu dia a dia, ore. Mas não deixe o medo te dominar. Não deixe o medo impedir de você fazer aquilo que é certo. Não deixe o medo te aterrorizar.
Que Deus o livre e guarde se você adoecer e for para que o Senhor te recolha, vá em paz. Confia no Senhor, entrega a sua vida a Ele, como diz a palavra do Senhor. Se for para Ele colher ou não a cada um de nós, Ele vai colher no momento que Ele deseja. Não tenha medo, não tenha medo. Guarde o seu coração de todas as más palavras. Guarde o seu coração de tudo que você ouvir que for ruim. Amém? Essa é a nossa mensagem de hoje. Que o Senhor continue falando com você. Ainda no Salmo 91, versículo 15, a palavra do Senhor diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. No versículo 16, Deus diz: vai te fartar com longos dias na terra. Amém? Essa mensagem é para aqueles que creem. Olha que mensagem linda, e o Senhor nos blinda no final dessa mensagem. Tá entendendo que vai nos dar longos anos de vida na terra? Gente, eu não programei nada do que eu falei aqui. O Senhor me deu os versículos, me deu essa mensagem. E Ele ainda diz aqui no vídeo, gente, para cada um de nós, através dessa mensagem, que vai nos fartar com longos dias de vida e nos mostrar a salvação dEle. Deus vai mostrar a salvação dEle na tua vida, na tua casa, livrando de qualquer mal. Amém? Compartilhe o vídeo com o teu próximo. Envie essa mensagem para as pessoas, para que as pessoas possam acalmar o coração e saber o caminho que deve tomar no momento difícil. Amém? Fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser.